programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco. Você que está nos acompanhando através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio São José de Mafra 96.9, também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, da Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, e também da Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Acolhi com carinho, então, aqueles que ajudam a fazer esse programa. E hoje o time está completo. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Olha, eu acho que depois de um mês estamos juntos novamente, né? Porque a nossa volta de João Pessoa foi lá pelo dia 17. Então, o nosso último programa foi do dia 15, né? 15 ou 16 de julho. Então, agora estamos de volta, depois de 1 mês e 10 dias. Mas é isso, o programa hoje está recheado de novidades, notícias, além, né, de falar bastante sobre a vocação e a festa das vocações. Então, você não pode perder essa edição de número 364 do Vida Pastoral. Se no último programa, né, eu tinha prometido que estaríamos todos completos, né, o time, enfim, e não estávamos porque a Carol tinha inventado de casar dessa vez. Sim. O time está inteiro. Inventado, né, como se eu Ela não inventou. tivesse noiva há 2 anos. Ela só decidiu que ela ia casar naquele dia e ela foi. Então, estamos com a equipe completa e é muito bom estar com vocês em mais uma edição desse programa. Véspera de Festa das Vocações, estamos todos ansiosos com os corações palpitando já, acho que a Corações ansiedade. ardentes. E os pés a caminho a São Bento do Sul. Como tá a emoção, Padre Gélio? Com certeza, já, assim, não dormi direito, já sonhando também com esse momento. Eu imagino. E porque envolve tanta preparação, né? E vocês tiraram o seu tempinho de, vamos dizer assim, de férias, de folga, e o padre vai tirar só final de setembro. No final de setembro eu que não estarei no programa. Mas pelo menos já tá planejado, né? Sim, Os dias de folga e tal. Então, um bom programa a todos, né? Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Amanhã, então, lá em São Bento do Sul, esperamos poder encontrar você, nosso ouvinte do programa Vida Pastoral, lá em São Bento. Não sei se é fácil achar a gente, né? Porque às vezes o espaço lá é meio grande, a gente tá andando de um lado para o outro, mas eventualmente a gente vai estar lá por perto do palco. Segurando uma câmera. Segurando câmeras. E também vai ter o pessoal da Arca da Aliança lá, né? Eles vão transmitir pela rádio a festa, né? Ou alguns momentos da festa. Então também tem lá o stand, o ponto da Rádio Arca da Aliança, que também, quem quiser passar lá, cumprimentar o pessoal da rádio, também vai ter essa possibilidade. Mas é isso então, nesse programa de hoje vamos falar bastante de vocações. Ainda não é o último programa do mês, não sei, não decorei o calendário de agosto ainda. Temos mais uma semana ainda, semana que vem? Não, acabou, né? Esse é o último final de semana. Finalmente. Chega de agosto, acabou, né? Agosto. Meu Deus. Então vamos aproveitar essa última semana, último final de semana de agosto, para reforçar aí esse mês com o mês das vocações. Possamos nós ir preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar então no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no mês vocacional, inclusive encerrando o mês, né? Esse último domingo celebramos a vocação dos cristãos leigos e de modo especial que atuam em todas as pastorais, movimentos, organismos, e celebramos ainda o Dia do Catequista. Como cristãos leigos, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, seja na igreja e na sociedade. Nesse último domingo, Jesus delega a Pedro a responsabilidade de conduzir a igreja, sendo ele a pedra fundamental. Deus nos dá a responsabilidade, mas antes de tudo devemos refletir esse nosso seguimento. Seguimos a quem? Quem é Jesus para mim? No Evangelho, Jesus faz uma pergunta que seria uma espécie de pesquisa de Ibope, perguntando aos seus discípulos o que o povo diz sobre ele. Muitos reconhecem Jesus não como filho de Deus, mas como um profeta, o espírito de um profeta, ou seja, a força, a missão do profeta. Por isso, alguns pensam que ele é João Batista, outros, então, que é o profeta Elias, ou qualquer outro profeta também. Agora, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos caminharam com Jesus durante quase já 3 anos, e é Pedro que responde. E é através da ação do Pai, provavelmente a ação do Espírito Santo, e ele faz essa confissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro dizendo: feliz, que no original do grego significa bem-aventurado. No Evangelho, Jesus confia a Pedro a responsabilidade de conduzir a igreja. Porém, primeiro Pedro precisou responder quem era Jesus. Assim, Jesus pergunta também a cada um de nós, ao Eduardo, a Júlia, a Carol, a mim: quem é Jesus? Quem sou eu para ti? Então, seja nós padres, religiosos e de modo especial a cada cristão leigo que é batizado e que participa e assume uma missão na vida da igreja. Claro que quanto mais nós vamos trabalhando nas pastorais, nos movimentos em prol do reino de Deus, a gente vai conhecendo melhor quem é Jesus. A gente ouve falar de Jesus já pelos nossos próprios pais ou avós, também ouvimos através da catequese, mas o conhecer Jesus é cotidiano, através da experiência contínua com Ele também. A importância de responder isso antes de assumir uma missão, seja como catequista, como ministro, como coordenador de algum grupo, de uma pastoral, ela é vital. Quem é Jesus para mim? Porque senão estaremos assumindo um compromisso apenas por status ou só porque não quisemos dizer não para alguém que nos convidou. Devo assumir um compromisso porque sou batizado, porque Jesus é o centro da minha vida, porque Ele é o Filho de Deus. A rocha viva Cristo te escolheu,
Quando a Simão Pedro disse: eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis que estarei convosco até o fim, do inferno as forças não triunfarão. Foi Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja perenização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Acabamos de ouvir a canção Tu és Pedro, aleluia. O padre começou a reflexão, né, desse evangelho desse domingo, falando um pouco, né, do papel do leigo a partir do dia do catequista, né, citou citando o evangelho que fala do sal da terra e luz do mundo. E aí eu aproveitei para puxar aqui umas anotações que eu tinha feito já há algum tempo atrás, porque até foi comentado aqui no programa, eu fui assessorar um retiro de coroinhas e acólitos, trabalhando um documento, que é um documento da Congregação Salesiana, que fala, que todo ano, na verdade, sai esse documento, que é chamado Estreia, e esse ano justamente ele fala sobre o papel do fermento, né? O nome do documento desse ano é Como Fermento na Família Humana Hoje. É uma motivação, né, para os leigos e também para quem é de vida consagrada, ordenado, mas ele faz um paralelo, né, enquanto aqui no Brasil a gente teve o ano do laicato a partir do evangelho do sal da terra e luz do mundo, aqui essa motivação ela fala um pouco do fermento, né, e aproveitando que a gente está nessa reta final de mês das vocações, eu acho que também é importante a gente ter essa motivação, né, e por isso eu faço esse comentário. O papel do fermento, quando a gente pensa na função dele na massa, né, ou pensando especificamente do pão, né, que é o tal do fermento biológico, né, agora as cozinheiras e as pessoas que fazem pão, né, elas vão me crucificar porque talvez eu vou cometer várias heresias gastronômicas aqui, mas é só para fazer um paralelo. Mas dentre todos os ingredientes ali que vão preparar a massa do pão, existe um deles que é o fermento, que é de certa forma um elemento vivo, né? Ele ainda está vivo, né? É um fungo, não me recordo agora, né? Mas é uma coisa ali que dá vida. E de todos os ingredientes que vão na massa do pão, provavelmente ele é o que tem menor expressão, né, em quantidade, em tamanho, ele é bem aparentemente insignificante, mas que ele tem toda a diferença no resultado final ali daquele pão que é entregue, porque sem esse fermento o pão não seria daquela forma como a gente conhece. E isso se equipara à nossa vida, né, e daí, trazendo para um lado mais vocacional, eu acho que independente do papel que a gente exerça na vida da igreja, na comunidade, a gente faz pequenas contribuições e às vezes a gente
se flagela por isso, né? Porque o que eu faço é muito pouco, eu não dou conta, não sei o quê. Mas a gente precisa também ter consciência de que essa nossa contribuição, ela é necessária. Por menor que seja, ela lá no final vai ajudar a construir o todo, que é, na metáfora aí com o pão, entregar esse pão que vai alimentar alguém. E ainda também, nesse paralelo, a gente perceber que a pequenez ou a humildade, né, ou a pequenez e a humildade, elas não são sinônimos de fraqueza ou de inércia, né? Cada vocação, cada pessoa tem o seu estilo de ser, de trabalhar, de agir, e isso, muitas vezes, o que a gente precisa observar é o fruto que está sendo colhido lá na frente, e não o tamanho do espetáculo que se faz quando vai se expressar, se manifestar. E a gente sabe que existem diversas vocações, diversos carismas, e cada um deles ajuda a construir essa obra que a gente ajuda a construir, né, que é o reino de Deus. E fechando esse meu comentário, só reforçando, né, a motivação desse texto que fala, né, que é como fermento na família humana hoje, que é um título curto, mas que ele traz vários elementos importantes, né? Que a gente traz a figura do fermento, que tem todo esse significado, e onde que é pra gente ser fermento? Que é na família humana e num tempo muito específico, que não é no passado nem no futuro, é hoje, né? Hoje somos convidados a ser fermento na humanidade como um todo. Então acho que fica também esse desafio vocacional de como que a gente pode ser fermento na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade religiosa, no nosso trabalho, mas pensando no hoje, né? O que a gente pode contribuir para a construção do reino aqui na nossa... pensando só na Jerusalém Celeste, mas pensando também na nossa sociedade, no meio que a gente convive. No dicionário, leigo significa aquele que não sabe, no dicionário Aurélio, né? Mas para nós cristãos, leigo, é até usado agora mais o termo, o correto é chamar cristãos leigos. Então, todo batizado já deveria assumir o seu compromisso. Então, aquele que assume compromisso, ele é considerado um cristão leigo. Assume um compromisso de participação na vida da comunidade. Assume um compromisso de estar à frente também de uma pastoral, de um movimento. Então, não é só aquele que está à frente. E a importância que o cristão leigo é convidado a atuar na igreja, então, seja como ministro, catequista, em diversas funções, mas também na sociedade. Então, é ali que também deve estar atuando. E a gente pode atuar na sociedade, por exemplo, através de conselhos, a importância que tem os conselhos, conselho de saúde, conselho de idoso e tantos outros conselhos municipais que a gente tem. Também atuando através da política, sendo um bom político, né? E diante das dificuldades que temos nos últimos tantos anos, que a gente possa ter políticos que realmente possam defender a vida, defender o povo. E então cabe a alguém que é batizado e assume esse compromisso, não para aparecer, não para ser o político mais importante, mas por causa da sua fé, ele quer ser alguém que vai estar atuando no meio político, né? Então, em todos os ambientes somos chamados. Eu tava lendo esses dias na internet sobre um pouco a vocação do leigo, né, do cristão leigo, e daí até no site da CNBB eu encontrei, era um bispo, eu não me recordo quem, que escreveu dizendo que muitas vezes o leigo, o cristão, enfim, ele tende a achar que as vocações mais importantes são aquelas ordenadas, né, no caso, padres, diáconos, irmãs, e acaba não valorizando o protagonismo do cristão leigo. Como diz o padre, aquele cristão que foi batizado e que tem o seu protagonismo tanto na vida da igreja quanto na sociedade. E ele complementava falando que é tão importante quanto um ministério ordenado, justamente pelo sentido de que o padre, muitas vezes, não consegue estar em todos os lugares. Muitas vezes não consegue. Por mais que o padre Gélio, às vezes, faz um esforço para estar em todos os lugares e ficar um pouquinho com cada pastoral e se fazer presente, enfim, não consegue, é humanamente impossível. Então, o leigo, ele tem essa
esse dinamismo e essa possibilidade de poder atuar junto às outras pessoas, junto aos outros fiéis, poder ajudar nessa evangelização. Então, é tão importante quanto, né? Nenhuma vocação é melhor ou maior que a outra, né? Eu acho que cada uma tem o seu protagonismo, tem a sua experiência, tem a sua qualidade, enfim. Acho que é só para deixar esse recado de não olhar para você como não sendo uma vocação. Sim, o leigo é uma vocação e é tão importante quanto todas aquelas que a gente já vivencia na Igreja Católica. Você sabia? Então, a gente está falando esse mês inteiro, né, agosto, sobre as vocações. Mas você já sabe o que é o terceiro ano vocacional do Brasil e por que a gente celebra as vocações em agosto? Vocare, em latim, significa chamado, e é daí que vem a palavra vocação, que é o chamado de Deus para as nossas vidas, nosso propósito na Terra, seja na vocação sacerdotal, da ordem, da vida consagrada, vida matrimonial ou na vida laical e do catequista. Em agosto, comemoramos no Brasil o mês vocacional da Igreja Católica, um período de cuidar do próximo, orações e reflexões. Mas o que é o mês vocacional? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, instituiu em 1981, na 19ª Assembleia Geral da CNBB, que agosto seria o mês vocacional no Brasil. Desde então, católicos em todo o território nacional olham para essa época do ano como uma chance de refletir sobre suas missões e chamados. 2 anos depois, em 1983, foi instituída a primeira expedição como um ano vocacional. O tema central do primeiro ano vocacional do Brasil foi "Vem e segue-me", e favoreceu a ampliação e reconhecimento de que toda a comunidade cristã é responsável pela animação, cultivo e formação das vocações. Dentre os principais frutos desse ano destacam-se a dinamização do SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional, e também da Pastoral Vocacional em todos os regionais do país. Também a produção de subsídios vocacionais e a realização de escolas destinadas às vocações. Passados 20 anos, em 2003, teve lugar o segundo ano vocacional do Brasil, com o tema Batismo, fonte de todas as vocações, e o lema Avancem para águas mais profundas. Essa segunda edição promoveu um novo despertar vocacional e a conscientização acerca da vocação e missão batismal na comunidade eclesial e na sociedade. A consciência vocacional das comunidades, a redescoberta da universalidade da vocação, a valorização das equipes vocacionais paroquiais e diocesanas, a melhor compreensão do sentido e valor da vocação batismal e uma maior compreensão da teologia das vocações foram os resultados das reflexões dessa segunda edição. E agora o terceiro ano vocacional do Brasil. Em abril de 2022, por unanimidade, a 58ª Assembleia da CNBB aprovou a realização da terceira edição do ano vocacional, que iniciou no dia 20 de novembro do ano passado e vai até o dia 26 de novembro deste ano. Desde então, estamos celebrando o terceiro ano vocacional do Brasil e com o tema Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Essa terceira edição comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no Brasil. O tema Vocação, Graça e Missão fundamenta-se na afirmação de que a vocação é um dom de graça e de aliança com Deus. E o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho recorda o coração que arde ao escutar a palavra do ressuscitado e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com o Cristo. Uma vez ouvindo o chamado, o seguimos, avançando para águas profundas na intimidade com Deus. Podemos agora, com sua graça, ir em missão, com o coração ardendo de amor por Jesus, e colocar os pés a caminho e trabalhar com a dor incansável a exemplo dos apóstolos, para que o reino de Deus aconteça. Com este terceiro ano vocacional, a Igreja quer promover a cultura vocacional e o despertar das vocações. Também quer facilitar o caminho, ajudar as comunidades que já possuem um serviço de animação vocacional a trabalharem com fervor.
E um dos objetivos destacados pela CNBB é que esse terceiro ano vocacional busca cultivar a sensibilidade vocacional que favoreça a compreensão de toda a espiritualidade, toda a atividade pastoral e toda a formação vocacional, além de aprofundar a teologia da graça, da missão, dentro da pedagogia vocacional que gere discernimento e respostas concretas ao chamado divino com liberdade e responsabilidade. Um subsídio disponibilizado pela CNBB sobre o ano vocacional também informa que toda vocação é dom e graça. Dom de Deus, que chama mulheres, homens, jovens para seguirem Jesus. E graça, por ser um chamado gratuito para permanecer com Jesus e com Ele, sair para anunciar o reino e compartilhar dons e talentos recebidos gratuitamente do Pai pelo Espírito. Somos convocados a abraçarmos o encanto do chamado ainda mais confiantes na graça de Deus, o que faz de nós discípulos e discípulas cada vez mais ousados e anunciadores de esperança. E assim como a gente está fazendo aqui no programa Vida Pastoral, falando sobre o ano vocacional e sobre as vocações, a CNBB provoca que utilizemos os nossos meios de comunicação para promover essas vocações. A CNBB diz: a web e as redes sociais constituem uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas, bem como acesso à informação e conhecimento. O ambiente digital é um contexto de participação sociopolítica e cidadania ativa. Então, se você ainda não segue as redes sociais da Diocese, as redes sociais do Serviço Vocacional daqui da Diocese de Joinville, entra lá no Instagram, @Diocese de Joinville, e também o perfil do SAVE, que é PVSAVE, JLLE, e acompanha todos os trabalhos desenvolvidos na Pastoral Vocacional e também todo o conteúdo publicado pela Diocese de Joinville. Juntos a gente consegue dinamizar e dialogar, né, com mais facilidade entre todos os públicos e também levar a palavra de Deus, seja por meio de convites, chamados, e, enfim, despertar novas vocações. Padre, o senhor permite que eu sugira uma música para a gente escutar o hino do ano vocacional? Com certeza, é importante todos nós conhecermos o hino. Se ainda não conhecemos, se talvez ainda não tocou na sua comunidade, a gente possa ouvir nesse momento. Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a
os olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, Emaús é assim, despertar a multidão, despertar a multidão. Emaús é assim, Emaús é assim, discernir a vocação, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. Seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, Emaús é aqui, ao levar consolação, ao levar consolação. Emaús somos nós, somos nós. Onde houver desolação, onde houver desolação. Emaús é assim, uma graça e vocação. Emaús é aqui, Emaús é aqui, ao levar consolação, levar consolação. Emaús somos nós, somos nós. Onde houver desolação, onde houver desolação. Emaús é assim, uma graça e vocação. Você que está nos acompanhando, seja a da Serra, São Bento, Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre, seja você também do nosso litoral, São Francisco do Sul, Barra Velha, Itapuá, seja você também da região de Jaraguá do Sul, Jaraguá, Guaramirim, Corupá, mas também você da Grande Joinville, está nos ouvindo no programa Vida Pastoral. Agora há pouco a gente teve o quadro Você Sabia, né? E falamos um pouco sobre a história dos anos vocacionais aqui no Brasil. E eu fiquei com uma dúvida, padre. O segundo ano vocacional foi em 2003, certo? Nessa época o senhor já estava no seminário? Isso era meu segundo ano, estava no propedêutico. O padre Ronque sempre estava falando, né? Sobre o tema, né? Batismo, fonte de todas as vocações. Eu queria tirar essa, né? Fiquei com essa curiosidade. Foi 2003, o pessoal que começou a entrar no seminário nessa época deve ter sido ordenado ali junto com o senhor, um pouquinho depois, né? Teve um boom vocacional, assim, de vocações religiosas, o senhor lembra se tinha mais gente no seminário? No nosso seminário, em 2002 que eu entrei, nós éramos em 41, seminário menor e propedêutico. No ano de 2003... o segundo ano, então nós estávamos com 38, então era uma boa quantidade, porque muitos faziam encontros vocacionais, faziam muitas seleções para poder entrar também, né? Antes os pais tinham mais filhos, hoje geralmente eles têm 2 ou 1 ou nenhum, e às vezes aquele um que tem, muitas vezes ele não reza para que seu filho seja padre, não incentiva, e às vezes, muitas vezes não deixa o seu filho também ir para o seminário, né? Notícias da Diocese. Hoje a gente começa o nosso bloco de notícias com a notícia mais importante desse mês, que é a Festa das Vocações. É amanhã, dia 27 de agosto. Padre, faz seu último convite aí para todo mundo.
Ainda dá tempo, faça a sua inscrição no link da Diocese, seja no site, seja também olhando ali no Instagram, no Facebook. Por quê? É importantíssimo. Várias pessoas já fizeram inscrição. Como vocês viram do vídeo, o próprio Dom Francisco já fez também. Está lá, eu estarei esperando por você. Então, você que talvez já se organizou e vá com o ônibus da sua paróquia, vá com a camiseta sua pastoral do seu movimento. E você que talvez está indo de carro, de moto, não sei se alguém vai subir a serra de bicicleta, mas também estaremos esperando você na Promo Sul no próximo domingo, quer dizer, amanhã. Então, dia 27 de agosto, das 8 às 17 horas, na Promo Sul, em São Bento do Sul. Então, o que vai acontecer na Festa das Vocações? Quando você chegar lá no local, vai ser recepcionado com café, cucas e muita animação com o Ministério de Música Marcas da Promessa. Após a acolhida feita por padres, religiosas e de lembrarmos das belas vocações, será lançado o livro Perguntas Católicas sobre a Bíblia, que já comentamos aqui no programa há alguns programas atrás. A parte da manhã ainda conta com oração, momento de testemunhos relacionados às vocações e também a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí vem o almoço e já sabe qual a opção que você quer, deseja, já viu nas redes sociais os valores dos hambúrguer, pastel, também terá carreteiro para o almoço. Então, não deixe de dar uma conferidinha lá nas redes sociais da Diocese. Iniciando à tarde, vai ter um show com a banda Louvaneirão, bem gauchesca, e também teremos um belíssimo momento mariano conduzido com as pastorais e movimentos. A missa vai ser com Dom Francisco e assim vai levando para o encerramento da festa. E a gente ainda lembra que na Festa das Vocações a gente vai ter um espaço infantil e interpretação de Libras ao longo de todo o evento. Falando em inscrição, a gente está gravando esse programa dia 23 de agosto, na quarta-feira, e hoje temos mais de 4.300 inscritos para a Festa das Vocações. A nossa meta é bater mais de 5.000 pessoas na Promo Sul, né, padre? Então a gente quer ver vocês lá. Com certeza. Então você de diversas paróquias, seja da cidade de Joinville, outras cidades, seja você de São Bento, você mora em São Bento, mesmo assim, também faça sua inscrição, participe conosco e, padre, não fiz a inscrição. Posso ainda no dia? Pode ir, também seja bem-vindo. Mas se você entrar nas redes sociais, mesmo no dia vai poder fazer a inscrição. Lá não tem um local próprio, mas através do seu celular você pode fazer a inscrição. Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, promove Seminário Bíblico. Setembro é o mês da Bíblia, e nesta motivação, o Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, em parceria com as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, e a CNLB, que é a Comissão Diocesana para o Laicato, promovem um Seminário Bíblico. O encontro será no dia 2 de setembro, no próximo final de semana, das 8 às 17 horas, na Paróquia Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista. O encontro será assessorado por Sandro Galazzi e terá como tema da Carta aos Efésios, Vestir-se da Nova Humanidade. Comunidade Senhor Bom Jesus de Mafra celebra 50 anos de instauração do Santíssimo Sacramento. No dia 2 de setembro, próximo sábado, às 6h30 da tarde, a comunidade Senhor Bom Jesus, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Mafra, irá celebrar os 50 anos da instauração do Santíssimo Sacramento na comunidade. A comunidade convida a todos para celebrar e rezar em comemoração a este jubileu. O endereço da comunidade Senhor Bom Jesus é Rua Espigão do Bugre, quilômetro 9, em Mafra. 17º Encontro de Casais com Cristo na Catedral São Francisco Xavier. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, acontece mais uma edição do Encontro de Casais com Cristo da Catedral São Francisco Xavier. Será a 17ª edição do ECC na paróquia e todos os casais são convidados a participar. Para mais informações, entre em contato com a Cristiane pelo telefone 4798863-4686. E no dia 30 de agosto, eu, que vos falo aqui, estarei na paróquia Santo Antônio de Pádua, lá em Rio Negrinho. Então, dia 30, quarta-feira, vou estar lá com o pessoal, com as lideranças da comunidade, pessoal que faz leitura nas celebrações, pessoal da PASCOM, para a gente falar um pouco sobre
oratória e uso de microfone, né, para fazer as leituras e proclamar aí a palavra da melhor maneira possível. Então você que é aí da paróquia Santo Antônio de Pádua de Rio Negrinho, aguardo você aí dia 30 às 7h30 da noite. Aniversariantes da semana. As comemorações começam nesse dia 27 de agosto com o diácono Adoli Pitts, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul, que ele completa mais um ano de vida. Já no dia 29 de agosto, faz mais um ano de vida o padre Jair Rodrigues da Costa, da paróquia São José. No dia 30 temos 2 aniversários de nascimento. O padre Kleber, que é da paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul, e o diácono Girney, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Costa e Silva. Já no dia 31, comemora mais um ano de vida o diácono Sebastião João Nunes, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E no dia 1º de setembro tem 3 aniversariantes. O diácono Darcy Deodato da Rocha, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, o diácono João Francisco Radol, da paróquia Santíssima Trindade, em Campo Alegre, e o diácono Rogério Egídio Nunes. Indo para os aniversários de ordenação, né, agosto, como é o mês vocacional, temos aí mais uma semana com muitos aniversários de ordenação. E abrindo a lista, no dia 26 de agosto, temos uma leva aqui de ordenações de padres. Então, quem que completa aniversário de ordenação dia 26 de agosto? O padre Anderson, que é vigário lá na paróquia de Oxford, em São Bento do Sul. O padre Claudimir, que é pároco da Santa Luzia, no Paranaguamirim, o padre Fabiano, da paróquia do Bom Retiro, e também o padre Fabiano, lá da paróquia Santa Paulina, em São Francisco do Sul. Temos também mais nomes repetidos, temos aí o padre Fábio, que é o pároco em Guaramirim, da Senhor Bom Jesus, e o padre Fábio Bosco, que é pároco da Nossa Senhora Aparecida de Oxford. Temos também o padre Gilson, que está lá na diocese de Garanhuns, o padre José Fausto, que é pároco da paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá do Sul, e o padre Pierre, que é pároco em Garuva. No dia 27 de agosto, comemoram mais um ano de ordenação o padre Armando Rafael Castro Aquaroli, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e também o diácono Elias Dimas dos Santos, da comunidade católica Arca da Aliança. E no dia 29, comemora mais um ano de ordenação o diácono Boaventura. Já no dia 30 de agosto, completa mais um ano de ordenação o padre Dálcio, que é vigário na paróquia Divino Espírito Santo, em Barra Velha, o padre Eduardo da Costa, que é vigário judicial no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Joinville, também o padre Emerson, que é pároco da paróquia São Judas Tadeu, do bairro Itaú, o padre Fernando Maico Baraúna, que é ecônomo diocesano da Diocese de Joinville e também coordenador da DPROS, padre Nicanor Alves, da paróquia Santos Anjos da Guarda, e padre Silvino, da paróquia São João Batista de São João e do Itaperiú. E encerrando a lista de aniversários de ordenação, temos no dia 31 de agosto, aniversário de ordenação do padre Emerson Guimarães, que está na paróquia Santo Antônio de Pádua, do padre Rodrigo Ferreira, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá, e também do padre Gélio, aqui do programa Vida Pastoral, né, e coordenador diocesano de pastoral. Parabenizando então todos os padres diáconos que comemoram a data de nascimento, também a data de ordenação, mas também a você que está nos acompanhando pelas diversas rádios que transmitem esse programa, você que está fazendo aniversário todo esse mês de agosto, que agora já estamos finalizando, na próxima semana também. Então, você que está fazendo aniversário de vida, de matrimônio, que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para a Júlia, a Carol e o Eduardo para o seu recadinho final. Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Quero desejar a todos um bom final de semana, principalmente aqueles que estarão com a gente na Festa das Vocações. E novamente faço o convite, né? Acompanhe as redes sociais, lá você vai ter toda a cobertura do evento, todos os vídeos, fotos,
marcações, a gente vai publicar, né, todos que marcarem a diocese nos stories. Então, fique atento lá, principalmente no Instagram da diocese, @diocesejoinville, e não perca nenhum detalhezinho, nenhum backstage dessa festa tão incrível que a diocese está organizando. E já aproveitando o convite da Carol e falando sobre a gente repostar o que vocês que estarão lá na Festa das Vocações vão compartilhar, né? Além de marcar o @ da diocese, né? @diocesejoinville, marque também hashtag Festa das Vocações. Então a gente vai conseguir acompanhar tudo direitinho e saber de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão achando. Enfim, conseguir acompanhar o dia de vocês na Festa das Vocações. Uma ótima semana a todos, um bom restinho de mês, que setembro comece muito abençoado. Obrigado a todos que acompanharam Vida Pastoral até aqui. Amanhã estaremos lá em São Bento, celebrando a Festa das Vocações, e espero poder encontrar vocês lá também. Uma boa semana, uma boa Festa das Vocações e até semana que vem. Então, concluindo esse mês vocacional, rezando por todas as vocações, rezemos juntos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.